Sobre o que já se sabe nesse terceiro dia depois da mega operação, eu converso com a antropóloga e pesquisadora Carolina Grillo, da Universidade Federal Fluminense. Professora, boa noite. Como avaliar a fala do secretário de Polícia Civil de que o Complexo do Alemão passou a ser um local de onde partem as ordens para outros braços da facção pelo Brasil? Boa noite, Márcio. Bem, o Rio de Janeiro exportou o Comando Vermelho para os outros estados. Então, essa ideia de que o Rio de Janeiro se tornou atrativo para criminosos de outros estados se refugiarem aqui é uma falácia, porque, na verdade, foi o Rio de Janeiro que exportou o Comando Vermelho e sendo a sede nesses fluxos migratórios que sempre existiram entre criminosos de estados diferentes, porque normalmente eles são mais procurados pelas polícias estaduais de seus respectivos estados, então é normal que se refugiem em outros estados, e eles acabam procurando o Rio de Janeiro. Só que há uma tendência a culpar a DPF e querer, né, como se isso tivesse mudado alguma coisa, operações foram realizadas durante todo o tempo da DPF, ainda em maior quantidade do que antes da DPF, da suspensão das operações, mas, na verdade, a gente sabe muito bem que as ordens da criminalidade organizada, elas saem dos presídios, ou seja, prender as pessoas como uma medida enfim, tanto as mortes, as prisões, elas não vão mudar em nada a configuração da facção, porque é uma facção que se articula a partir dos presídios e o encarceramento em massa apenas fortaleceu o Comando Vermelho. A política dos presídios federais contribuiu para espalhar o Comando Vermelho no país inteiro e as ordens elas saem a partir dos presídios, não a partir do Complexo do Alemão da Penha. Lá, de fato, é o lugar mais fortificado no território do Rio de Janeiro. E o que poderia funcionar então, professora? Porque a gente viu o secretário e toda a entrevista coletiva agora, desde terça-feira, quando aconteceu a mega operação, citando dados de inteligência, quer dizer, de investigações que foram feitas, mas a gente não vê nada muito aprofundado sobre os financiadores, quem negocia armas, quem compra munição e que sempre se falou não mora na favela. Que falta faz a gente entender o braço financeiro da facção Comando Vermelho e o quanto a gente sabe sobre isso, professora? Faz toda a falta, porque há quase 4 décadas as forças policiais do estado do Rio de Janeiro, enfim, as políticas de segurança pública aqui têm como único método de repressão ao crime organizado as operações policiais de incursão em favela, que resultam em mortes, em prisões de pessoas que não são substituíveis do ponto de vista dos seus familiares, mas são absolutamente substituíveis do ponto de vista de uma organização criminosa. Todas essas pessoas mortas ou presas, aquelas pessoas presas continuarão vinculadas à facção, inclusive mais ainda porque a prisão é controlada pela facção, mas as pessoas mortas, elas podem ser prontamente substituídas nos seus postos por outros candidatos a uma inesgotável fonte de mão de obra para o trabalho criminoso devido a uma série de desigualdades e falta de oportunidade no Brasil. Então, mais importante do que realizar essas operações e essa matança é atacar os braços financeiros dos elos estratégicos, como o mercado ilegal de armas, que é um mercado muito especializado, um mercado internacional. A Polícia Federal tem feito ações importantes, desmontou uma fábrica de montagem de fuzis que chegava a produzir cerca de 3.000 fuzis por ano. Teve operação carbono oculto, no caso do PCC, algo semelhante deveria ser feito com relação ao Comando Vermelho, porque é muito dinheiro movimentado. Como que isso está se articulando com fintechs, com lavagem de capitais? Então, há necessidade de uma investigação com inteligência para desmantelar essa organização. Agora, o que a gente está vendo, professora, é a polarização política com a qual já convivemos, infelizmente, há algum tempo, se tornar uma polarização que chega às discussões sobre caminhos para se combater o crime. Pelo que a senhora viu até agora, com os governadores da direita lançando o Consórcio da Paz, com o presidente Lula lançando o projeto antifacção. Como é que a senhora está vendo essa reação a tudo que aconteceu nos complexos do Alemão e da Penha, mas principalmente como é que a senhora vê essas ideias que estão surgindo para enfrentar as facções criminosas? Eu gostaria de pontuar que qualquer resposta legislativa no âmbito do combate às facções é uma resposta ineficiente.
aumento de pena para os crimes é uma resposta ineficiente, porque os meninos, quando ingressam nas redes criminais com 13, 14, 15 anos, eles não estão fazendo um cálculo racional de qual é o tamanho da pena, se ela é 10 anos, 15 anos, 20 anos. Todos sabem que em algum momento vão morrer ou ser presos, não há impunidade no Brasil como se imagina, a gente tem um carceramento que só vem aumentando, as pessoas quando ingressam no crime, elas têm certeza de que serão mortas ou presas em algum momento, e prisão no Brasil é um horror, e ainda assim, a tamanha a falta de oportunidade para os jovens que muitos, mesmo assim, escolhem essa vida por qualquer outra possibilidade de escolha colocada diante deles. Então, as respostas que estão sendo dadas são muito limitadas. É necessário um trabalho de inteligência, que é um trabalho do executivo, Hum. que até agora só quem eu tenho visto realmente fazendo um trabalho sério de combate ao crime organizado no Brasil é a Polícia Federal. Eu faço uma pergunta para a senhora agora sobre a pesquisa, não sei se a senhora viu da Atlas Intel, da Quest, perdão, da Atlas Intel, que mostrou que mais de 80% dos moradores de favelas do Rio apoiam a operação, o modo como a ação foi feita. Chama muita atenção esse dado, já que esses moradores são aqueles que assistem de perto há décadas, como a senhora mesmo colocou, as operações policiais que sempre se repetem e sabemos como o problema não acabou até hoje. Ao mesmo tempo, são também esses moradores que, pela proximidade, mais sofrem com essa violência, com esse domínio territorial do tráfico. Como é que se explica esse resultado? Bem, eu recebi o resultado dessa pesquisa com muita surpresa, porque isso diverge de toda a minha experiência qualitativa. Eu conheço muitos moradores de favela, fiz pesquisa há muito tempo em favela, e perguntei para algumas pessoas como é que vocês interpretam esse dado, e as pessoas me diziam, eu não conheço ninguém que tenha apoiado essa operação. Então, é claro que eu não tenho meios, eu não faço pesquisa de opinião, a gente produz outro tipo de dado. Então, eu não conheço a metodologia de amostragem dessa pesquisa, mas eu recebi esse dado com muita surpresa e muita desconfiança. Mas, se for verdade, isso produz em mim uma grande descrença na humanidade, porque essa operação, todo morador de favela sabe muito bem, eu já conversei com vários, eles sabem o quanto elas são ineficientes, o quanto elas causam morte, dor, pânico, rompem com o cotidiano deles e não conseguem diminuir a criminalidade. Inclusive, no segundo que a polícia saiu, todas as bocas de fumo do Complexo do Alemão da Penha voltaram a funcionar, e aqueles territórios continuam sob domínio do Comando Vermelho, que continua atuando da mesma maneira que antes da operação, ou seja, nada mudou para o Comando Vermelho, e os moradores de favela sabem isso, repetem isso. Então, eu recebi com muita surpresa e choque, o resultado dessa pesquisa.